A título de introdução, né? Bom, nós vamos ter agora um evento que está sendo organizado pelo grupo de pesquisa Capital, Estado e Metrópole, que é um grupo de pesquisa do Observatório, que vem trabalhando sobre, enfim, vários aspectos dessa transformação do capitalismo, com as suas consequências sobre o território, né? E esse grupo de pesquisa adota uma concepção nessa discussão que nos aproxima de uma literatura, né, que tem como o Brodel, o Arrighi, o Wallenstein e o próprio Carlos Eduardo Martins como referências importantes para a discussão que a gente vem fazendo, né? No último período que nós temos trabalhado até agora, né, nós fizemos uma longa discussão sobre a questão da financiarização, com essa perspectiva do sistema mundo, o capitalismo histórico, etc. E estamos desdobrando essa discussão. Esse período aí está desembocando na publicação de 3 livros, né? Um livro que apresenta a tese do Nelson Diniz, que está com a gente aí desde o início desse grupo. Um livro de um outro colega, o Marcelo Hector, que discute a mesma temática, mas pelo ângulo da geocultura, né? E um livro coletivo que vai apresentar, digamos, o balanço da nossa discussão, né? Então, a ideia então, é a gente fazer essa conversa com o Carlos Eduardo, que é uma referência para a gente nessa discussão, né? Enfim, a partir do que ele vem trabalhando sobre a crise do sistema mundo capitalista, a ascensão da China, né, dentro dessa crise, né, que parece apontar para uma mudança, uma inflexão do ciclo de acumulação, né, com o surgimento de um novo player nesse sistema mundo, né, e, portanto, também com implicações geopolíticas e econômicas, né. Então, o Carlos Eduardo vem trabalhando sobre isso e a ideia é que ele apresente um pouco a reflexão dele e sobretudo, nos fale um pouco sobre como ele percebe a posição da América Latina e do Brasil nessa inflexão histórica, né, que tem essas duas dimensões de uma transformação das relações que se colocam no plano da geopolítica e também mudanças na natureza do sistema econômico global, né? Enfim, certamente isso interessa para nós, a nossa agenda de pesquisa, mas interessa também aos outros colegas do observatório, na medida que essa leitura também nos ajuda a pensar o que vem sendo apresentado aí como consequência dessa crise sanitária, que é uma enorme, enfim, crise econômica global, né, que certamente acelera as tendências seculares que já vinham em curso nesse sistema mundo capitalista, né? Então, ajuda também a gente pensar esse contexto, mas ampliando um pouco a compreensão para além do evento mais específico que nós estamos atravessando, né? Cadu, vou te chamar de Cadu, não tem jeito, eu não vou conseguir chamar de outra maneira, entendeu? Vai ficar assim. Então, assim, vamos começar então com a tua exposição, agradecendo a tua disposição de vir conversar conosco, entendeu? Mais uma vez, e, enfim, eu te passo a palavra. Obrigado, Luiz César, é sempre um prazer aí estar com você e com o teu laboratório, teu grupo aí de análise, que é um grupo sempre muito rico. Eu penso que nós estamos vivendo, de fato, um período de inflexão na história do capitalismo muito chave. Penso que nós estamos entrando aí na inflexão da globalização neoliberal
para um período de caos sistêmico, e que não é apenas uma crise da globalização neoliberal, mas uma crise estrutural profunda, talvez até o início de uma crise terminal do capitalismo como processo civilizatório. Nós viemos trabalhando já com estudos prospectivos a partir de conceitos de longa duração, tentando fazer um arranjo teórico que vinculasse categorias desenvolvidas pelo pensamento marxista com o pensamento freudiano, sobretudo pensamento desenvolvido pelo Fernand Braudel-Center, através das obras do Giovanni Arrighi, do Immanuel Wallerstein, da Beverly Silver. Nós buscávamos fazer uma articulação desses conceitos com uma teoria e análise marxista. E já no nosso livro, Globalização, Dependência e Neoliberalismo na América Latina, nós colocávamos para 2015, 2020, um período de crise cultural que se abriria e nos lançaria possivelmente para uma nova etapa de 20, 30 anos de caos sistêmico. Então, o que eu posso então mencionar, não é, em termos, não é, dessa inflexão, é que, de fato, não é, ela coloca um fim no ciclo de Kondratiev, que se iniciou em 94, e que sustentou, digamos assim, a fase mais acelerada dessa globalização neoliberal. Esse ciclo de Kondratiev, né, nós temos medido esse ciclo de Kondratiev a partir de dois indicadores. Um indicador que é a taxa de crescimento do PIB per capita mundial, sobretudo a partir dos dados coletados pelo Angus Madison e seus seguidores. Então, desde 94 há um ascenso das taxas de crescimento, que começam a perder força extraordinariamente nesses anos 10, e agora entram em colapso. A globalização neoliberal também foi impulsionada nesse Kondratiev por dois outros instrumentos que alavancaram a economia mundial, que são o comércio internacional, que cresceu muito acima da taxa de crescimento da economia mundial. Então, o comércio internacional cresce 3 vezes mais do que a economia mundial nos anos 90, 2 vezes mais na primeira década do século XXI, e na segunda década, nos anos 10, mais ou menos empate, e agora entra também numa profunda queda. Os fluxos internacionais de capitais também são outro instrumento de articulação do crescimento dessa economia mundial. Eles dispararam nos anos 90, mantiveram uma trajetória acelerada de menor força na primeira década do século XXI, chegam a um pico em 2007, caem e elevam novamente, mas a sua recuperação leva a um ponto máximo em 2015 que não supera 2007. E agora também entram em profundo colapso. Né? Então, nós temos, de fato, uma desorganização dessa globalização neoliberal. Também é colocado em questão as formas políticas que dirigiram essa globalização neoliberal, que foi, não é, esse liberalismo político dirigido pela centro-direita ou pela centro-esquerda, um liberalismo político comprometido com a financiarização do capital, porque se trata de um ciclo de Kondratiev que se articulou com uma fase B do ciclo de hegemonia norte-americano, portanto, uma fase de financiarização, e esse ciclo ascensional de Kondratiev não desmontou essa fase de financiarização, portanto, ele foi muito menos inovador
do que a fase expansiva do Kondratiev dos anos 40 ao início dos anos 70, onde se redesenhou a ordem mundial. Esse ciclo Kondratiev não teve essa força, mas ele dirigiu novamente a acumulação para o crescimento econômico, ele elevou as taxas de lucro, ainda que tenha mantido um processo de financiarização ao lado disso. Também um outro aspecto, não é, dessa inflexão para o caos sistêmico é que aí se trata de um conceito marxista que o grupo do Fernando Brodel Center não assimilou o suficiente ainda. Essa passagem para o período de caos sistêmico é também uma confrontação entre essas estruturas de poder prevalecentes e uma nova etapa de desenvolvimento da revolução científico-técnica no mundo. Nós temos apontado, né, que a revolução científico-técnica tem uma forte dimensão anticapitalista, porque ela transforma a qualificação da força de trabalho na principal força produtiva e, portanto, coloca em crise as taxas de mais-valia, na medida em que a dinâmica da produtividade é dada pelo aumento do valor da força de trabalho. Então, para enfrentar esse tipo de situação, é que o capital se financiariza, desloca a acumulação do setor produtivo, em parte, por um setor financeiro respaldado na articulação com o Estado, mas não pode fazer isso de maneira completa, porque a economia mundial é uma economia competitiva e o capitalismo é produção de mercadoria que tem uma dupla face, uma parte é valor de uso, outra parte é valor de troca. Então, essa vinculação a um valor de troca que se autovaloriza através da intervenção do Estado, que foi a financiarização, tem limite para acontecer. Então, o meu ponto é que a revolução científico-técnica entra numa nova fase que está vinculada à emergência de um paradigma tecnológico, biotecnológico, que é profundamente intensivo em saúde, profundamente intensivo em educação e profundamente intensivo em tecnologias ambientais, profundamente intensivo na sua vinculação com ecossistemas, é profundamente vinculado a tecnologias de proteção ambiental. Então, o que se estabelece é uma crise civilizatória, que é também uma crise ambiental, que está associada a uma globalização neoliberal, que aumentou de maneira exponencial a circulação de mercadorias, de pessoas, que desflorestou e destruiu grande parte dos ecossistemas e não criou instrumentos de gestão para esse aumento da circulação de pessoas, mercadorias, não criou instrumentos de controle para a destruição ambiental que tem produzido. E o Covid-19 ele atinge a uma economia neoliberal já em descenso, por essas razões que eu mencionei, não é? O comércio internacional já tinha perdido velocidade na década de 10. Os fluxos internacionais de capital já tinham perdido sua força. O crescimento econômico havia caído. Os países centrais não se recuperaram. Quando me refiro aos países centrais tradicionais, vinculados, não é, ao noroeste da Europa, Japão e Estados Unidos, esses países não se recuperaram suficientemente da crise de 2008, muitos deles mantendo taxas de crescimento rastejantes e um enorme nível de endividamento público e privado. Então, a Covid atinge uma globalização neoliberal em processo de esgotamento e se relaciona exatamente com a deficiência dessa globalização neoliberal
controlar os impactos ambientais sobre a vida que ela provoca. Então, nós temos uma crise profunda, uma crise econômica, uma crise civilizatória, uma crise política, porque esse liberalismo político vai se mostrando cada vez mais vazio, né? Essa centro-esquerda vinculada a processos de financiarização que ampliaram fortemente a intervenção do Estado em favor do capital financeiro e reduziram ou contiveram os gastos sociais, essa centro-esquerda passou a estar em processo de profunda desmoralização já nos anos 10, e essa desmoralização criou a base para uma distopia que tem sido apropriada pelo neofascismo. Né? Então, tanto essa centro-esquerda liberal como a centro-direita estão em profundo cheque pelo fato de que o modelo político que elas ofereciam é um modelo que não garante enfim, a segurança pública, não garante a segurança individual das populações. A crise que o Covid vai desatar, todos nós estamos vendo, ela atinge, sobretudo, esses grandes países imperialistas, excetuado o caso da Alemanha, mas os mais atingidos são as grandes potências imperialistas tradicionais, Estados Unidos, França, Inglaterra, Bélgica, Itália, esses são Espanha, são os grandes países atingidos. E, de outro lado, o que você tem é uma China que se desempenha bastante bem frente a essa crise e faz valer a força dos sistemas de saúde público e das tecnologias de controle ambiental, das tecnologias limpas, baseada em energias renováveis que ela vinha desenvolvendo. Então, o que se tem no mundo hoje é um Covid-19 que está acelerando movimentações que já vinham dentro da globalização neoliberal, que agora tendem a avançar de maneira muito mais intensa. Não é? Eu penso, não é, que nós ainda vamos entrar numa longa depressão na economia mundial. Vai ser muito difícil recuperar o crescimento, enfim, tal como se teve anteriormente. Acho que nós vamos entrar aí num período de Kondratiev depressivo, de longa duração, aonde vai ser cada vez maior a dificuldade das velhas potências imperialistas se desempenharem bem, por uma série de razões. Né? Uma razão é o de que as medidas anticrise exigem um alto nível de intervenção estatal. E nós já estamos, na história do capitalismo, com níveis de intervenção estatal altíssimos. Se nós olharmos, por exemplo, a história do capitalismo no mundo, do século XX para cá, tem sido uma história de crescente ampliação da intervenção do Estado. Nos anos 10 do século XX, o nível de gasto público dos países europeus e dos Estados Unidos oscilava em torno de 5% a 10%. Depois, eles se elevaram fortemente durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos chegou a ter um gasto público da ordem de 45% do PIB. A Alemanha, mais ou menos, nesse patamar também. Depois da guerra, cai o nível de intervenção, mas se situa num patamar relativamente elevado, de uns 30% do PIB, em termos de gasto público. Muito dos gastos públicos eram orientados ainda para
objetivos militares, mas as pressões sociais, sobretudo vinculadas ao pleno emprego, exigiram uma ampliação do gasto voltado para razões de interesse público, saúde, educação. Elas começaram a se elevar lentamente, e essa pressão vai levar o Estado capitalista a uma crise final dos anos 60, virada para os anos 70, e a adoção do neoliberalismo. Mas o neoliberalismo, se ele vai conter os gastos sociais, por outro lado, ele vai acelerar o aumento dos gastos públicos voltados à formação desse capital fictício. Né? Se nós olharmos, por exemplo, o caso dos Estados Unidos tinha, nos anos 40, com a Segunda Guerra, os Estados Unidos formou uma dívida pública equivalente a 120% do PIB. Uma dívida pública que foi depois baixando, inclusive porque ela alimentava o crescimento econômico, gerava, portanto, arrecadação para o seu financiamento. Essa dívida foi baixando e chegou, no final dos anos 70, em algo em torno de 30% do PIB. Depois, quando os Estados Unidos opta por essa estratégia que era de financiarização para enfrentar as pressões da sua classe trabalhadora, os Estados Unidos usou basicamente dois instrumentos com o neoliberalismo. Uma foi a financiarização do Estado, o que levou a um forte aumento do desemprego, e outra estratégia foi a deslocalização das suas plantas produtivas para países da periferia, substituindo a força de trabalho norte-americana por uma força de trabalho mais barata. Né? O caso do México, o caso do Chipre, mas também a costa leste chinesa. Então, esses estados, né, ocidentais são estados, né, que têm alto nível de gasto público. Esse pacote anticrise vão exigir um aumento muito maior ainda do gasto público. Hoje, o gasto público nos Estados Unidos ele é da ordem de 40% antes do Covid. Nos países da OECD estão em torno de 47%. Então, se nós pensarmos que os pacotes anticrise vão implicar em um aumento de gasto público da ordem de uns 15% a 20% do PIB, nós podemos imaginar aí que nós vamos passar a ter economias capitalistas funcionando com gasto público entre 50% a 70% do PIB. Né? O que significa um nível de intervenção colossal e um problema político dentro dessas sociedades capitalistas. Quem vai pagar, né, essa intervenção crescente? O custo disso vai ser sobre os trabalhadores? E para onde vai essa intervenção? Vai continuar a financiar o capital financeiro? Vai continuar a financiar o capital fictício? Então, essa é uma questão que permeia os países capitalistas, além de também nós estarmos numa situação onde é duvidoso, por exemplo, o efeito em termos de geração de crescimento econômico desses pacotes anticrise. Porque os pacotes keynesianos eles só foram efetivos justamente quando se transitou para o Kondratiev expansivo, que começa nos anos 40. Aí sim, você teve o keynesianismo oferecendo uma solução para o processo de acumulação no capitalismo, porque, de fato, o gasto público conseguia ativar o pleno emprego e altas taxas de crescimento. Não é o caso agora. Nós, provavelmente, estamos entrando numa recessão, numa depressão profundas, que dificilmente os pacotes keynesianos conseguirão reverter, o que vai colocar uma pressão sobre a distribuição de renda
que vai ser muito poderosa nessas sociedades capitalistas. Além disso, os países centrais, tradicionais, eles estão exauridos com o processo de financiarização. Se nós tomarmos, por exemplo, o grau de endividamento do Estado nos Estados Unidos e no noroeste da Europa em relação ao da China, o grau de endividamento do Estado ali é muito superior que o da China em relação ao PIB, o que demonstra, então, que esses países vão ter problemas em continuar avançando com suas estratégias de ampliação do gasto público. Um problema também que vai se colocar, do ponto de vista financeiro, é sobre o dólar. O dólar é a moeda hegemônica ainda, mas o dólar, o chamado dólar flexível, que foi o resultado da quebra do padrão ouro-dólar, foi resultado da desvinculação unilateral da paridade do dólar com o ouro por parte do governo Nixon. O dólar flutuante, ele depende de alguns supostos para funcionar bem. Um suposto é o baixo nível de endividamento público, ou melhor, a alta capacidade dos Estados Unidos continuar se endividando. Então, em 1979, 80, quando se desenvolve realmente essa estratégia de financiarização, o nível de endividamento dos Estados Unidos era muito baixo, era de algo de 30% do Estado norte-americano. Hoje nós já estamos com 100% e agora mais de 100%. Um outro suposto do dólar flexível é que os Estados Unidos não apenas têm capacidade de se endividar, mas outros países financiam parte da dívida norte-americana para que os Estados Unidos não seja obrigado a desvalorizar o dólar, para pagar as dívidas na sua própria moeda. Então, esse sistema funcionou bem no neoliberalismo com o depósito de grande parte das reservas dos países do mundo, nos Estados Unidos, com formação de grandes reservas, o depósito dessas reservas nos Estados Unidos, o que se articulou, claro, com as políticas neoliberais, que eram políticas deflacionistas, políticas de contenção do gasto público. Esses países, então, abriam sua conta capital, regulamentavam a sua conta capital, mantinham altas reservas, claro, para enfrentar possíveis crises do balanço de pagamento. E essa manutenção de altas reservas fora tinha que ver exatamente com um Estado que deixava de ser indutor do crescimento econômico. Então, esses foram supostos fundamentais do dólar flexível. Um Estado norte-americano com capacidade de se endividar, um mundo com capacidade de financiar, um mundo com capacidade de colocar reservas no Fed para isso, e um mundo que justamente tinha altas reservas porque fazia políticas de baixo nível de intervenção estatal. E um quarto elemento também que garantiu o dólar flexível é a ausência de uma alternativa monetária. Todos esses supostos vão estar em questão agora. O nível de endividamento do governo norte-americano é altíssimo. As pressões sociais para que os estados intervenham na economia e façam programas de gasto público para enfrentar a fome, o desamparo, para enfrentar a vulnerabilidade social, essas pressões vão ser altíssimas. E o próprio FMI está recomendando agora o controle da conta de capitais para evitar a fuga de capitais dos atores privados para o dólar, que é o que está acontecendo, sobretudo na periferia, em função da reversão do ciclo do boom das commodities, em função da reversão do ciclo de entrada de capital estrangeiro. E um quarto elemento que questiona também o dólar flexível é a conversão do renminbi
em moeda internacional, a partir do FMI. Não é? O FMI reconheceu em 2016 o renminbi como uma moeda que faz parte da sua cesta internacional de moeda. E agora a China lança o renminbi digital, né, que é mais uma etapa no processo de internacionalização do renminbi. Então, o que se vê, um eixo geopolítico ocidental, liderado pelos Estados Unidos e pela Europa, profundamente endividado, com cada vez menos capacidade de exigir que o mundo continue financiando a expansão das suas dívidas, em função da crise política que vai se desatar no mundo a partir dessa inflexão. O que se vê é esses países profundamente vulnerabilizados pela deficiência dos seus sistemas de saúde pública, que são resultado da profunda desigualdade que permeou a globalização neoliberal. Esses países montaram tecnologias de saúde de alta complexidade para poucos, né? Sem se aperceberem que nesse mundo globalizado, cada vez mais interconectado, não se pode garantir a saúde individual sem se garantir a saúde pública. Essa é a questão. Então, de nada adianta esses sistemas de alta complexidade para poucos. Esses países se mostram completamente incapazes de atenderem às demandas de segurança social colocada pelas suas populações. Eles não têm máscaras para as suas populações, eles não têm testes para as suas populações, eles não têm instrumentos de média complexidade que foram criados pela China para o conjunto da sua população. Porque a China é o país que, em 2015, criou o maior sistema de saúde pública do mundo. A China praticamente universalizou, desde 2015, o seu sistema de saúde pública. E isso é a função de um sistema de inovação e tecnológico voltado para a grande massa da população, baseado em tecnologias de média complexidade, que funcionam, que produzem muito mais efeitos sobre a expectativa de vida, sobre a saúde pública, do que aparelhos de alta complexidade que apenas uma pequena elite pode ter acesso e que são inúteis do ponto de vista de lidar com questões de escala. A China também se coloca com muita vantagem frente a esse eixo ocidental, porque a China, em função do alto nível de contaminação que o seu crescimento econômico tinha gerado, a China passou a investir fortemente na geração de energia renovável. E a China hoje é líder mundial em energia renovável. A China, individualmente, é o país com o maior nível de emissão de carbono no mundo. A China emite 20% do carbono do mundo, mas ela não é o país com o maior nível de emissão de carbono per capita. A China tem 20% das emissões de carbono do mundo, os Estados Unidos têm 17%. A China tem 1 bilhão e 300 ou 400 milhões de habitantes, os Estados Unidos têm 350 milhões de habitantes. Então, evidentemente que o índice per capita dos Estados Unidos é muito maior. E a China tem se voltado exatamente para essa energia renovável. A China tem liderado a produção de equipamentos de transporte movido a energia limpa. As bicicletas chinesas ganham o mundo, enquanto que todo o esforço norte-americano foi exatamente competir para dominar o setor petrolífero, né? Os Estados Unidos, desde 2008, colocou como tarefa zerar o seu déficit comercial petroleiro e exponencializar sua produção de derivados de hidrocarburo, inclusive usando essa tecnologia de alto impacto ambiental negativo, que é o fracking, que tem sido proibido em alguns países e acusada essa tecnologia de gerar sismos, né, de gerar terremotos. Mas os Estados Unidos se tornou o principal país de produção petroleira do mundo,
Os Estados Unidos, sobretudo com o imperialismo unilateral do Trump, passou a romper com qualquer pretensão de se organizar um consenso em termos de governabilidade mundial. A sua reação à perda de competitividade em relação a outros atores como a China se manifestou num conjunto de ações que rompiam com a sua política de hegemonia, isto é, com o seu papel mundial como fornecedor de externalidades. Então, os Estados Unidos sai do Acordo de Paris, Acordo Climático de Paris, os Estados Unidos sai da Unesco, os Estados Unidos corta as verbas da Organização Mundial de Saúde no meio da crise, os Estados Unidos ameaça a Arábia Saudita de cortar as importações de petróleo se a Arábia Saudita não tomasse providências para reduzir a produção de barris de petróleo para salvar as petrolíferas norte-americanas que estão indo à bancarrota. Então, a posição dos Estados Unidos é de um país que apela justamente à quebra dos padrões civilizatórios para aumentar seu nível de competitividade frente às pressões internacionais. Mas, ao fazer isso, ele rompe com qualquer papel de provedor internacional que ele possa vir a ter, e o Covid acentua isso, porque durante a crise da Covid, o que se viu foi a China agindo como líder da ajuda internacional para combater a pandemia, oferecendo equipamentos, oferecendo enfim, recursos em saúde. Então, a China passou a ter um papel internacional no sentido de liderar a ajuda, inclusive fazendo parceria com Cuba, muito, muito alto. Além disso, também há um outro fator que dá muita força à China na sua disputa geopolítica com esse mundo ocidental em declínio, que é o padrão de acumulação chinesa, como é que ele se conforma. O padrão de acumulação chinesa ele é fortemente controlado e regulado pelo Estado. Há um setor estatal da economia chinesa que é importantíssimo, que equivale a cerca de 30% ou 40% do PIB industrial. E esse setor, não é, que é então formado pelas estatais, ele pode funcionar durante a crise com taxas de lucro baixíssimas, porque seu objetivo não é o lucro e o lucro extraordinário. Esse setor, inclusive, já funcionava antes, exatamente naqueles ramos que exigem altos volumes de capital e cujos retornos são mais baixos do ponto de vista de lucro. A China entrava nos investimentos pesados. Então, as estatais chinesas elas têm tido um excelente desempenho na economia mundial. Se nós tomarmos, por exemplo, a periodização de 2000 para cá. Se nós formos olhar o ranking da Fortune, das 500 empresas mais poderosas do mundo, nós vamos verificar que, em 2000, das 500 empresas da Fortune, apenas 9 eram empresas estatais chinesas. Hoje, são 75 as empresas estatais chinesas estão dentro da Fortune. E, graças ao bom desempenho das estatais chinesas, a parcela das estatais no conjunto das 500 empresas globais aumentou. Então, a China tem um padrão de acumulação que está fortemente assentado no Estado. Isso significa que as empresas estatais podem continuar investindo sem se preocupar com os níveis de lucratividade. A China, além disso, detém o controle majoritário do setor bancário, o que permite ao planejamento estratégico chinês dirigir esses recursos exatamente para as populações ou para os setores produtivos mais necessitados. Então, há muito menos intermediários entre a ação governamental e a destinação
no caso chinês, do que há nas grandes potências ocidentais, né? Onde, inclusive, o Estado foi capturado, não é, por essa aristocracia financeira internacional e tende a agir muito mais em favor desse interesse, colocando como objetivo atingir a população apenas nas últimas das prioridades. Se nós olharmos, por exemplo, os Estados Unidos, quem são os mortos, se nós olharmos, por exemplo, o estado de Nova York, que lidera o número de mortos nos Estados Unidos, esses mortos não estão em Manhattan, não. Esses mortos estão em outras regiões mais pobres do estado de Nova York. Não são as regiões de maior aglomeração de pessoas que estão liderando o número de mortes em Nova York, mas as regiões mais pobres. Então, isso mostra que esses estados ocidentais eles têm enorme dificuldade de agir de maneira eficiente nessa crise, né? Eles não são capazes de botar os seus setores produtivos para funcionar, porque as taxas de lucro serão baixas. E eles tampouco têm capacidade de atingir a população com pacote de ajudas, porque grande parte desse pacote de ajuda é apropriado pela sua aristocracia financeira, o que não é o caso da China, que pode fazer uma intervenção muito mais direta, né? Do ponto de vista militar, também o que se observa nos últimos anos, e deve se acentuar daqui para frente, o que se observa é um declínio norte-americano bastante expressivo. Em 2000, se nós somarmos os orçamentos militares de Rússia e China, eles equivaliam a 15%, 16% do orçamento militar dos Estados Unidos. Em 2018, já equivaliam a metade do orçamento militar norte-americano. E um ponto importante também a registrar é que a China passa a ser líder mundial no depósito de patentes e reconhecimento de patentes desde 2015. A China ultrapassa os Estados Unidos e ultrapassa de maneira muito acelerada. Muito acelerada. Então, nós temos aí, de fato, uma polarização mundial que vai se agudizando entre um eixo, né, decadente e um eixo emergente. Esses pacotes de ajuda internacional, de intervenção do Estado nas potências ocidentais, eles tendem a ter três encaminhamentos possíveis, né, dependendo das forças políticas que os impulsionem. Esses pacotes podem levar a uma sustentação do capital fictício, o que é cada vez mais difícil, pelas razões que eu mencionei, e isso vai também cada vez exigir mais custos sociais internos, em razão de que o financiamento internacional desses pacotes tende a ser cada vez mais reduzido, mas essa é uma trajetória possível, combinando-se com essa trajetória à direita aos projetos neofascistas que pretendem retomar a guerra como um locus de acumulação de capital. É preciso mencionar que o complexo industrial militar que surgiu no pós-guerra e que levou a gastos públicos em relação ao PIB muito altos, esse complexo industrial militar ele não desapareceu, obviamente, ele está aí, mas ele perdeu força em relação a gastos sobre o PIB. Para quem? Para a financiarização. A financiarização veio e tomou parte dos gastos que se realizavam no setor militar para gastos vinculados à própria formação e expansão do capital fictício. Se essa bolha especulativa estourar, é altamente provável que a solução neofascista ganhe força e coloque a guerra novamente como um espaço central de acumulação do capital.
E a outra alternativa, essa que é a alternativa pela esquerda, é a alternativa de transformar o projeto de Estado de bem-estar social num Estado socialista. Né? Porque nós estaríamos aí num nível de intervenção de gasto público de 50%, 60%, 70% do PIB, 50%, 60%, 70% do PIB que sejam orientados para as questões de serviço público, que é a essência do novo paradigma tecnológico. A essência do novo paradigma tecnológico é a sua forte vinculação a bens públicos, que são o quê? A saúde pública, a educação pública e a segurança ambiental da humanidade. Esses são os grandes elementos que constituem esse novo paradigma. Não é? Então, se as forças progressistas conseguirem vencer a luta política nesses estados, elas podem orientar os gastos públicos exatamente para estados de transição para o socialismo, onde o mercado não desaparece, mas o mercado passa a ser regulado por princípios socialistas, por princípios de garantia da equidade, por princípios distributivos. Marx, quando pensava a transição do capitalismo para o comunismo, ele pensou no socialismo como uma fase intermediária. Para o Marx, o socialismo conviveria com o mercado. Para o Marx, o socialismo seria uma economia onde o comunismo, os princípios comunistas dirigiriam o funcionamento do mercado para que ele, enfim, não se desdobrasse num processo de acumulação ilimitada de valor. Né? Então, esse é um encaminhamento possível. Eu acho que o mundo vai estar nessa encruzilhada, onde nós vamos ter, né, disputas interestatais, China liderando um bloco geopolítico contra o bloco ocidental liderado pelo imperialismo norte-americano. Mas não são apenas as disputas interestatais, mas profundas disputas de classe no interior dos estados marcarão esse período de caos sistêmico. A América Latina, nesse processo, a América Latina entra no olho do furacão. Nós estamos numa situação onde o padrão neoliberal de globalização em que a América Latina se inseriu, ele se desmontou completamente, ele perdeu completamente seu suporte, não tem capital estrangeiro sustentando mais esse padrão de acumulação, a tendência de saída e não de entrada, não tem comércio internacional sustentando esse padrão de acumulação e as economias exportadoras que aqui se criaram. Então, esse padrão de globalização neoliberal está numa crise profunda e não é por outra razão que aqui o neofascismo passa a ganhar tanta força. O neofascismo ganha força com o Brasil, que é o país mais importante para a hegemonia dos Estados Unidos na América do Sul, é garantir o Brasil. E nesse momento nós temos uma gestão macroeconômica que busca destruir o real e dolarizar o Brasil. É esse projeto do Paulo Guedes, do Roberto Campos Neto e do Bolsonaro. Enquanto o FMI recomenda fazer controle de capitais, Guedes aposta no câmbio flutuante. Guedes baixa a Selic, o que retira a possibilidade do Estado capturar capital estrangeiro, mas, por outro lado, o governo Bolsonaro aumenta a taxa de juros que o BNDES estabelece para empréstimos ao setor produtivo, que significa, portanto, um completo estrangulamento do setor produtivo brasileiro, além, evidentemente, da política de retração dos gastos estatais vinculados ao setor real da economia. Então, a América Latina entra numa situação de profundo confronto. A América Latina é
fornecedora de insumos estratégicos para o novo paradigma biotecnológico. A América Latina é a região mais intensiva em biodiversidade do mundo. A América Latina é a principal reserva de alga doce do mundo. A América Latina é a principal reserva de lítio do mundo. 80%, 90% do lítio do mundo está aqui. E o lítio é um mineral estratégico indispensável para a geração de baterias de alto desempenho, que pode permitir que a locomoção se transforme numa locomoção baseada na energia limpa. E também a América Latina é um espaço de imensas reservas de petróleo e seus derivados. Então, a América Latina é um espaço estratégico, um espaço que esteve historicamente vinculado à afirmação dos Estados Unidos no mundo. Os Estados Unidos, quando se afirmou contra a colonização europeia, os Estados Unidos afirmou a sua independência com viés imperialista e logo estabeleceu a doutrina Monroe, reivindicando que a América fosse para os americanos. Os Estados Unidos reivindicou o direito de falar por toda a América. Os Estados Unidos expandiu seu território sobre o México para tomar o ouro da Califórnia e agora quer tomar o petróleo da Venezuela. Vê a Venezuela como uma espécie de Califórnia da América do Sul, a ser tomada por um imperialismo que, ao perder sua política de hegemonia, vai retornando ao seu territorialismo do século XIX, ao seu territorialismo das primeiras décadas do século XX, aonde os Estados Unidos, de fato, fazia ocupação militar dos territórios da região. Cansou de invadir os países do Caribe, tomou 40% do território do México, dividiu a Colômbia, tomou o controle do Canal do Panamá, e Estados Unidos vem, espalhando bases militares na região. Os Estados Unidos têm uma enorme quantidade de bases na Colômbia, que é o principal produtor de cocaína do mundo. Os Estados Unidos está lá com suas bases militares de forma massiva. O Plano Colômbia foi instituído desde 2000 e a Colômbia, hoje, é responsável por 70% da produção de cocaína do mundo. E os Estados Unidos têm a disfarçatez de acusar Maduro de narcotraficante internacional, quando os Estados Unidos deveriam explicar como é que a Colômbia, que é controlada por ele, é o principal líder do narcotráfico no mundo. Então, o que se tem é os Estados Unidos reduzido da sua condição de potência, se sentindo profundamente ameaçado pela vinculação da América Latina com esse novo eixo geopolítico. A China ampliou muito suas relações com a América Latina, ampliou muito seus volumes de comércio, ampliou muito seu volume de ajuda internacional com a América Latina e com a África. A China tem 2 grandes projetos de expansão internacional, um projeto de construção econômica, de fortalecimento econômico da Eurásia, que é a nova Rota da Seda, e o outro projeto que é um embrião de um projeto do Sul Global, que é o BRICS, através do qual a China criava uma base para se relacionar com a América Latina. Então, a China tem se relacionado fortemente com a América Latina, a Rússia também tem se relacionado do ponto de vista militar, garantido proteção a países mais vulneráveis ao imperialismo norte-americano, e tudo isso ameaça muito os Estados Unidos. Ameaça muito os Estados Unidos. E a América Latina, então, ganha uma nova configuração, de uma região que estava sob a dependência e a hegemonia de uma potência inquestionável no mundo, que era os Estados Unidos. A América Latina passa a estar diante de uma potência decadente, ameaçada pela projeção de outra, e a América Latina vivenciou, nos primeiros 15 anos do século XXI,
uma emergência do movimento popular que se materializou em projetos de esquerda e centro-esquerda que não desapareceram, né? Que foram golpeados em muitos pontos, mas que deixaram populações inconformadas, e um projeto que ainda persiste na Venezuela, um projeto de uma Venezuela, não é, que busca aliados em outros países, como Cuba, uma Venezuela, não é, que encontra também algum amparo no México, dirigido por um líder político com um discurso antineoliberal, com uma política externa de cooperação e de resistência ao imperialismo norte-americano. Então, eu acho que a América Latina vai entrar realmente no olho do furacão e vai ser uma região onde o risco de guerras, revoluções e contra-revoluções vai ser altíssimo. A América Latina vai estar dividida está se dividindo em dois grandes blocos. Um bloco vinculado ao imperialismo norte-americano e liderado internamente pelas velhas burguesias baseadas na superexploração, as burguesias que atualizam a herança colonial. Então, essas burguesias se vinculam ao imperialismo norte-americano para garantir o alinhamento da região e garantir também suas altas taxas de lucro e altos níveis de desigualdade, impondo níveis salariais baixíssimos e uma infraexistência à sua população. Então, esse é um bloco, e esse bloco tende a ser confrontado cada vez mais por essa emergência nacional popular, que foi parcialmente derrotada depois de 2015, mas que não desapareceu e que tem articulações e alianças internacionais nesse novo eixo emergente. Então, acho que nós vamos para um período de lutas sociais profundas na América Latina. Antes da Covid, nós já havíamos assistido à decadência do modelo neoliberal e os protestos sociais massivos que eles geraram no Chile, no Equador, na Colômbia. Então, acho que nós realmente vamos aí para uma situação mundial de muita confrontação, e a luta contra o fascismo, a transição ao socialismo e a transição ao socialismo com o máximo de paz vai ter que ser um dos principais objetivos da esquerda mundial. Bom, são meus comentários iniciais sobre esse turbilhão aí que nós estamos vivenciando. Eu passo a bola aí para vocês, para comentários e reflexões, perguntas, se for o caso. Muito obrigado. Enfim, uma exposição bastante ampla, um cenário de reflexão bastante ampla, e, enfim, essa conexão, né, dessas tendências seculares como a Covid parece ser ponto bastante promissor para a gente desdobrar. Alguém tem algum comentário, alguma questão? Professor, posso interagir com? Sim, claro. Sim. Boa tarde, Cadu. Obrigado aí novamente pela oportunidade de conversar contigo, de dialogar, agora no âmbito aqui do grupo propriamente dito, né, nossa última conversa. E eu agradeço mais uma vez, foi no âmbito da minha defesa de tese. E, enfim, à medida que a fala do professor Carlos Eduardo foi evoluindo, eu fiquei bastante propenso a articular o que foi dito com a leitura recente que o nosso grupo tem feito de um dos livros mais importantes do Giovanni Arrighi, o último, que é justamente o Adam Smith em Pequim. Nós já fizemos uma revisão do longo século XX, enfim, já fizemos outras leituras do Giovanni Arrighi, que é importante para os horizontes que nós estamos apontando de pesquisa. E aí eu queria dizer o seguinte, de acordo com as contribuições do professor Carlos Eduardo, nós estamos vivendo
o que parece ser o começo de uma fase B, não é isso? Recessiva, depressiva, de um Kondratiev, que foi iniciado em 1994, não é isso? Na passagem para a segunda metade dos anos 90, que está combinado com uma crise da hegemonia dos Estados Unidos, numa fase de financiarização ou de expansão financeira do ciclo sistêmico de acumulação norte-americano, uma fase dessa natureza aberta nos anos 70. Então, no Adam Smith em Pequim, o Arrighi atualizou um pouco os argumentos do longo século XX para dizer que no mundo de hoje nós temos uma espécie de bifurcação entre poder militar e poder econômico, entre Estados Unidos e a Ásia Oriental sob liderança da China, né? E ele via, mais ou menos como já via no longo século XX, 3 direções possíveis de desenvolvimento dessa bifurcação que é coincidente com a crise da hegemonia dos Estados Unidos. Então, as 3 possibilidades seriam as seguintes: o advento de um império global liderado pelos Estados Unidos, seria a primeira vez na história em que um império dessa natureza poderia existir. O segundo horizonte era o da emergência de uma economia e de uma sociedade de mercado centradas na Ásia Oriental sob liderança da China. E o terceiro horizonte, ou direção possível, era um caos, o que ele chama de um caos mundial interminável, que a gente sabe que tem a ver com a ideia de caos sistêmico, que dá suporte à maneira de pensar do Giovanni Arrighi. Então, pelo que foi dito pelo professor Carlos Eduardo, tudo indica que nós estamos entrando agora numa fase ou numa etapa de caos sistêmico, certo? Que, óbvio, o Arrighi chama isso de uma fase de caos sistêmico interminável, mas a gente sabe que esse caos ele impõe uma demanda de ordem e ela tende a se estabelecer em algum momento. Então, pelo que foi dito pelo professor, nos marcos dessa crise sanitária, econômica, que se impõe com os eventos associados com a pandemia global, a China tem se comportado, ao contrário dos Estados Unidos, de maneira a se consolidar ou ir além nas suas tentativas de se projetar como o próximo hegemon. Ou seja, na medida em que os Estados Unidos se comporta de maneira a desfazer o seu papel de liderança, o seu papel em função de um comportamento hegemônico, a China poderia se projetar dessa maneira, atuando desde já. Então, o que eu queria que o professor oferecesse um pouco mais para a nossa reflexão era essa ideia de até que ponto, de fato, na crise atual, a China já pode se comportar como um forte candidato ao papel de potência hegemônica no sistema interestatal. A gente sabe que isso está sempre colocado como um horizonte, desde o momento, mais ou menos, em que a crise da hegemonia dos Estados Unidos vai se desdobrando e se agravando nos anos 90, 2000, principalmente com o governo Bush. Mas, ou seja, será que de fato já há a possibilidade da China atuar como esse hegemon? E por um outro lado, onde é que estão, ou quais seriam as forças de inércia política, geográfica, social, a partir dos Estados Unidos que impediriam que a China se comportasse dessa maneira? Um pouco na linha do que o Nelson está falando também, só para talvez acrescentar um pouco, também nessa ideia de que, pela exposição do professor Carlos Eduardo, a gente está ingressando, ou já ingressou nessa fase B recessiva do quinto Kondratiev, né? Então, a partir de agora, então, isso se conciliaria com esse caos sistêmico e com essa disputa hegemônica entre China e Estados Unidos, né? E, pelo que eu entendi também, essa ascensão desse neofascismo, né, estaria muito articulado com esse momento atual. E, de outro lado, o professor também colocou que isso poderia também abrir espaço para ascensão de forças populares ou anticapitalistas de esquerda na América Latina, né? No momento que pode haver um fortalecimento do Estado, né? Em relação às forças capitalistas. Né? Mas, por outro lado, pensando aqui na nossa condição
da latino-americana, a gente sabe que esse continente, não só a África também, mas especificamente no nosso caso, a gente acaba sendo uma fonte, né, de extrativismo, né? Toda essa discussão do neoextrativismo, mas o próprio extrativismo tradicional, né, de matérias-primas e da exploração da natureza também, né? A América Latina vem se tornando cada vez mais também, voltando a ser um continente de fornecimento de matérias-primas. E aí, a China, essa ascensão da China, como é que isso poderia reverter esse quadro de desenvolvimento do continente, né? Como é que as forças populares poderiam encontrar alguma brecha nessa nova configuração geopolítica de ascensão chinesa e dessa disputa Estados Unidos-China no continente latino-americano, né? Quais seriam as possibilidades políticas para essas forças populares, né? Tarsila queria falar, né, Tarsila? Na verdade, enfim, indo aí na linha das perguntas, né? Queria agradecer a exposição, é claro, professor, sempre muito esclarecedora, sempre muito bom ouvir as suas reflexões, enfim, suas análises. Minha questão é especificamente sobre o Brasil, né? Na sua exposição, você falou sobre a situação peculiar de submissão do país nesse momento à política americana, né? Enfim, e me parece que o Brasil vive uma situação peculiar em relação à América Latina, embora a gente saiba dessa onda de direita que invadiu o continente, enfim, ainda que ainda hajam focos de resistência, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre o quanto essa situação peculiar do Brasil, que não só passa pela economia, mas eu acho que a própria situação da Covid no país tende a impactar, afinal de contas, tirando a situação do Equador, eu acho que o Brasil está passando pela situação mais grave nesse momento, na América do Sul, e se isso tem impacto, e se tem, qual seria o impacto em relação a esse movimento, né, de troca de hegemonia, entre aspas, que a gente estaria vivenciando, né? Em que medida, por exemplo, a China poderia se aproximar mais de outros países da América Latina e o Brasil se recusar a esse tipo de aproximação ou dificultar, como a gente já vem vendo em alguns episódios diplomáticos, inclusive, né? O quanto isso pode afetar inclusive essa posição do Brasil enfim, líder, entre aspas, aqui da América do Sul e da América Latina como um todo. É isso. Isis. Oi, vou fechar esse ciclo de perguntas aqui, aí depois a gente pode fazer novos questionamentos. Né? Uma pergunta bem objetiva para o Cadu, que diante desse cenário de transição hegemônica ou de possível transição hegemônica pós-caos sistêmico, como ele avalia a influência dessa transição na dinâmica dos ciclos de Kondratiev, né, tendo em vista que, muito possivelmente, esse novo paradigma, né, biotecnológico e até mesmo a internalização dos custos ambientais teria que ser coordenada por um sistema econômico e político no qual não fosse ditado pelas taxas de lucro. Então, nesse sentido, como é que ele avalia a influência na dinâmica do ciclo de Kondratiev e, claro, na dinâmica econômica, taxas de crescimento, desenvolvimento, etc. Cadu? Tá bom. Eu acho que nós estamos num ciclo, numa fase B do ciclo de Kondratiev, mas uma fase B atípica, porque eu acho que é uma fase B vinculada a uma crise terminal da civilização capitalista, do modo de produção capitalista. Acho que o capitalismo dificilmente criará outra fase A, né? Em razão exatamente do conjunto de custos que esse paradigma vai exigindo que sejam internalizados, os custos ambientais e os custos sociais.
né? Um paradigma intensivo em bens públicos, né? Saúde, educação, meio ambiente. Eu acho muito difícil que o capitalismo consiga fazer isso. Se a China está caminhando para ser um novo hegemon, eu acho que a China está caminhando para ser um ator importantíssimo no mundo. Não sei se nós vamos ter um outro hegemon, né? Caso, digamos assim, nós tenhamos uma transição virtuosa para uma nova ordem, onde os grandes objetivos da humanidade triunfem. Eu acho que dificilmente nós vamos para um modelo de hegemonia como foi o modelo da civilização capitalista. Acho que a China vai ser um ator importantíssimo, mas não único. Acho que nós vamos para um mundo com forte teor de multipolaridade. Eu acho que exatamente o que se confronta no mundo hoje é, né, um projeto de império que recupera o fascismo e articula o fascismo. É preciso considerar que Bolsonaro não é só aquele caipira que estava no parlamento até 2016. Não é aquele caipira fascista inconformado com a redemocratização brasileira. A partir das eleições de 2018, ele se tornou uma peça de articulação internacional de um projeto geopolítico do Império Norte-Americano para o Brasil. Né? Então, ele expressa muito isso. Ele é o nazifascismo mesmo. Ele é o nazifascismo. Quem for olhar, por exemplo, as coisas que o Hitler escreveu, ele é a expressão disso. O que o Hitler dizia? Né? Que o líder de um projeto político nazifascista não pode ser um intelectual, tem que ser um homem simplório. O Hitler dizia isso. Né? O que tem que se fazer em termos de propaganda? O que tem que se fazer em termos de propaganda, dizia o Hitler, é diminuir a complexidade e reduzir o número de informações e repetir isto infinitamente. E é essa a orientação política que Bolsonaro segue. Né? Então, nós temos aqui, né, no Brasil, esse peão de um projeto imperialista internacional com forte teor neofascista, exatamente porque ele não pode mais se impor pela via da competição. E aí ele se torna profundamente antiliberal e até mesmo, né, anticapitalista, no sentido de que começa a enfrentar a competição entre produtores, que é um aspecto capitalista. Né? Se trata de um projeto de submeter a competição à força. Claro que é um projeto, né, absolutamente elitista, absolutamente desigual, um projeto que contempla o extermínio. Né? É interessante ver o que o Hitler dizia. O Hitler dizia o seguinte: o Hitler dizia que os escravos tinham utilidade até o momento em que as máquinas os substituíssem. Para que escravo, se você tem a máquina? Né? Então, a solução fascista ela passa pela escravidão, pelo extermínio, passa pelo trabalho forçado e pelo extermínio, que eles veem como uma fórmula mais avançada. Então, nós temos essa força mundial, que é a força do império, e outra força, que é a força que busca criar um sistema mundial pacífico, um sistema mundial onde o Estado regule o processo de acumulação e dirija para finalidades sociais. É nesse sentido que eu entendo que o Arrighi falava sociedade de mercado. Quando ele vai dizer Adam Smith em Pequim, não é? Quando ele vai escrever esse livro, o que ele vai dizer? Que o Adam Smith não era um teórico capitalista.
o Adam Smith chama teórico do mercado, e que há uma diferença entre o mercado e o capitalismo. O capitalismo é a zona monopólica, e que o mercado é uma zona de competição, que pode efetivamente criar sinergias sociais na medida em que ela força essa competição, leva à queda de preço. Então, é interessante, né? O Arrighi escreve Marx em Detroit e Adam Smith em Pequim, justamente para mostrar, no caso de Adam Smith e Pequim, que uma sociedade de inclusão ela pode ser uma sociedade de mercado, né? Desde que, claro, o Estado ali esteja presente, dando as regulações, dando as orientações, etc. Então, acho que o panorama que o Arrighi mencionava é um panorama triplo, né? De um lado, o império, que a gente pode atualizar essa reflexão, né, para o fascismo, e o Wallenstein falava isso. Né? O Wallenstein dizia, né, o fascismo democrático, dizia ele, era uma das alternativas. E, democrático para os que sobreviverem, né? Para aqueles que sobreviveram ao processo de extermínio, que comandaram o processo de extermínio. Então, o fascismo é uma alternativa. A outra alternativa é essa alternativa socialista, vinculada ao mercado, e uma outra é que o caos nos engula e nos destrua. Isso também é uma possibilidade. A ideia de um caos sem fim é a ideia de uma humanidade que se destrua num processo de confrontações e guerra. É preciso mencionar que o imperialismo foi derrotado nos anos 60, no Vietnã, por pressões políticas. Né? O Vietnã não derrotou os Estados Unidos militarmente apenas, mas, sobretudo, politicamente, porque foram 3 milhões de mortos no Vietnã e 57 mil mortos nos Estados Unidos. Então, as pressões internas nesses países imperialistas, a luta de classe dentro desses países imperialistas, será decisiva para o resultado a que nós podemos chegar nesse processo de confrontação que nós estamos entrando. Por isso que o Arrighi dizia que o que seria decisivo nesse novo caos sistêmico não é nem a luta interestatal, mas a luta intraestatal. A luta intraestatal ia ser mais importante que a luta interestatal. Ia se relacionar com ela, mas ia ser mais importante. Por isso que um Brasil dirigido por uma perspectiva emancipatória é um Brasil que é fortemente aliado da China. O Brasil dirigido pelo Bolsonaro e pelo seu grupo é um Brasil hostil à China. Então, eu acho que esse processo, né, de transição é um processo que vai demorar, né? Mas a China está dando passos importantes. A transição da China para a energia limpa é algo que vai levá-la a demandar muito menos matérias-primas do mundo do que ela está demandando hoje. Então, isso desmontaria, digamos assim, uma pressão chinesa sobre os países africanos e latino-americanos para que eles fossem exportadores de matérias-primas. Não é? Então, essa transição energética é um fator importante. E também a China, no seu Made in China 2025, a China estabelece um projeto, né, para ser um país decisivo no mundo em 2050. Aí está o projeto chinês em etapas, mas a China vê essa transição em etapas, não é? E em 2030 a China já se vê como uma economia mais fundada no conhecimento e nos serviços de alta tecnologia do que na indústria. Então, essa é uma outra transição também que pode levar a desmontar as pressões sobre consumo de matérias-primas que a China faz em relação aos países da periferia. E acho que, inclusive, pode se abrir uma grande oportunidade para que a América Latina, os países africanos que não desenvolveram completamente a sua indústria, possam fazê-lo. A China tem todo o interesse em se liberar do nível de contaminação que tem todo o interesse em se liberar da concentração industrial que tem e partir para níveis mais avançados. E, nesse sentido,
algum tipo de concertação e parceria pode ser feita. Né? Além do mais, né, a China tem se colocado mundialmente não como um país que pretende obrigar outros países a tomarem seu caminho, mas como um país que contempla e que aceita a diversidade. A China sempre fez isso historicamente. Né? A China não era um império, quando foi Império do Meio, não era um império expansionista, mas um império que buscava manter basicamente a sua posição de prestígio e tolerava e aceitava conviver com as diferenças. Eu acho que, tanto do ponto de vista da história, como do ponto de vista da orientação socialista, como do ponto de vista dos inimigos que a China tem pela frente, acho que a China tende muito mais a buscar a impulsionar um projeto de aliança do Sul global do que propriamente tentar exercer qualquer papel imperialista que substitua o lugar dos Estados Unidos. Né? O Wallenstein tinha inicialmente imaginado que poderia haver uma aliança entre Estados Unidos e China. O Wallenstein via a China como um novo hegemônico e os velhos hegemônicos apoiando os novos. Eu nunca acreditei nisso, sempre achei que não era por aí. E a história está dando razão a essa tese. A grande região de disputa com os Estados Unidos e a Europa, porque a China e a Rússia têm forte vocação europeia, forte vocação eurasiana. Né? A Europa é uma invenção. Não é? Territorialmente, a Europa não existe, ela faz parte de uma grande massa, não é? Que a articula com a Ásia. Então, a Europa, eu acho que é uma região fortemente em disputa e acho que a vulnerabilidade dos Estados Unidos na economia mundial hoje a afasta cada vez mais da Europa. Afasta cada vez mais da Europa. O nível de contenciosos, de hostilidade que os Estados Unidos com Trump está abrindo na economia mundial abre o espaço para uma política diplomática e de aproximação da China com a Europa, que tem, inclusive, nesse projeto material da iniciativa do Cinturão, né, da Nova Roda da Seda, uma materialidade importante. Assim, a especificidade brasileira aqui nós temos, de fato, características muito especiais. O Brasil é o único país da América do Sul que não puniu os crimes de terrorismo de Estado praticado pelos militares. Tivemos uma nova república que não enfrentou o legado da ditadura, não enfrentou o monopólio midiático, não enfrentou, não é, o bunker antidemocrático que permaneceu nas Forças Armadas. Durante o golpe de 64, o maior nível de expulsão de servidores públicos foi praticado contra o Exército. Foram 6 mil militares expulsos das Forças Armadas e 1.000 e poucos servidores públicos civis expulsos. Então, as nossas Forças Armadas foram realmente capturadas e nós nunca enfrentamos isso. E a nossa burguesia reagiu contra um projeto moderado de inclusão social, justamente porque ela não quer abrir mão da superexploração do trabalho. A superexploração do trabalho é a forma perversa como a nossa burguesia constrói a sua mais-valia extraordinária. Débil mundialmente, a forma como ela tem de alavancar seus lucros é sempre baixando a parte relativa dos trabalhadores. Então, qualquer projeto civilizatório que reduzisse a margem de manobra dessa burguesia em relação à apropriação do fundo de consumo dos trabalhadores, essa burguesia reagiria como reage. Houve um erro da esquerda brasileira em abandonar as análises de classes que foram feitas pela teoria da dependência na América Latina e que estão presentes na obra do Teotônio, na obra do Mauro Marini, na obra do Florestan Fernandes. Nós caímos na ilusão institucionalista, de que, enfim, a paz havia reinado e que
nós poderíamos andar juntos apenas ajustando pequenas calibragens. Essa tentativa faliu brutalmente. Não é? Frente a um reformismo mais forte do Allende, tentou-se criar um reformismo fraco, que também foi expurgado. Então, nós estamos aí com esse tipo de contexto. De fato, no Brasil, temos um projeto neofascista. O objetivo do Bolsonaro é não apenas atingir a esquerda, mas atingir a elite liberal, que dirigiu a globalização neoliberal, não é? Desde o Brasil. O seu objetivo, então, é articular um novo grupo alinhado a esse imperialismo de caráter fortemente neofascista norte-americano, e um grupo que tem sua origem em setores marginais da burguesia brasileira. Né? Não era a burguesia tradicional, não era a burguesia do Estado, não era a burguesia que teve um dia a pretensão de desenvolver um projeto industrial. Isso é uma burguesia que está surgindo. É interessante que muito se confunde na análise do fascismo. O que é o fascismo? Os marxistas dizem que o fascismo é uma ditadura do grande capital. E isso não é muito preciso. Na verdade, o fascismo é uma ditadura para o grande capital, exercido por setores que não são tipicamente representantes do grande capital. São setores externos, que por isso criam essa base de massas. Se dedicam a essa base de massas que o elitismo da oligarquia tradicional capitalista não é capaz de implementar. Então, nós temos aqui uma situação específica, mas uma situação que afeta toda a América Latina. O governo brasileiro pretende ser uma espécie de Israel da América do Sul, uma espécie de guardião dos Estados Unidos na América do Sul, da mesma forma como Israel é uma espécie de guardião dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, é esse o papel que o Brasil quer cumprir, e pode, efetivamente, o Brasil ser uma espécie de peão de uma guerra de grande alcance na América do Sul. Então, nós corremos efetivamente esse risco. Daí a enorme importância de derrubar esse governo e seu sustentáculo. O que não vai ser fácil, porque os militares aí estão entrando no governo, estão tomando gosto. E parece que não querem sair. Bom, Cadu, eu queria te fazer uma questão para dar a oportunidade de você voltar a um tema que eu acho muito, muito interessante na tua fala e nos teus trabalhos, né? Mas exatamente sobre como você explica essa crise do atual sistema de acumulação, né? Quer dizer, você acentua dois aspectos, né? Quer dizer, uma é a crise da capacidade dos Estados Unidos a continuar a exercer a hegemonia e organizar o sistema, né? Isso como desdobramento da crise do modelo que foi desenhado para os Estados Unidos exercer esse papel nesse período de hegemonia deles, né? A guerra do Iraque é um grande divisor de águas nesse sentido, né? Então, quer dizer, você tem um caos sistêmico, em primeiro lugar, devido à perda de capacidade dos Estados Unidos de continuar liderando o sistema interestatal, né? Contestado internamente e contestado também por surgimento de outros polos de poder a nível mundial, né? Mas você também fala que é uma crise da capacidade de acumulação do sistema, né? E nessa análise você dá uma importância bem grande à perda desse vitalismo econômico do capitalismo pelo papel da ciência como força produtiva. Sim. Eu acho que seria legal você falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho uma tese super... É uma tese que, enfim, tem a ver com o teu trabalho, tem a ver com o trabalho de Teotônio, etc. Eu acho que seria interessante se você pudesse falar um pouco mais sobre como você analisa os efeitos do surgimento da ciência como
força produtiva, na perda da vitalidade do capitalismo em extrair mais-valia na maneira como vinha extraindo anteriormente, né? Por quê? Por que a partir do fato da ciência se tornar força produtiva, o capitalismo perde a capacidade de geração de mais-valia, né? De maneira estável, né? E isso para a gente entender mais a tua ideia, entendeu? Acho que seria interessante se você pudesse falar um pouco mais nisso, né? Da tua análise teórica sobre esse ponto, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estenderia essa pergunta para te colocar, sendo assim, o capitalismo chinês também sofreria desse mesmo mal. Ou seja, sobretudo a partir dessas tuas considerações, daquilo que a China está procurando internalizar como elemento organizador do modo de acumulação, os custos ambientais, os custos de tecnologia social, etc., que se exacerbam, né, fora no Ocidente, né, a ponto de você falar que é uma crise civilizatória, né? Mas, sendo esse elemento, digamos, um traço do atual estágio do capitalismo, por que a China também não teria uma dificuldade de manter a vitalidade da capacidade de acumulação, na medida em que ela também se orienta cada vez mais pela internalização da ciência como força produtiva? O que teria de diferente no sistema chinês que permitiria, digamos, contornar as limitações decorrentes desse fato? Então, eu acho que seria legal se você pudesse falar um pouco mais sobre esse primeiro ponto da tua análise e depois como é que você vê a China com capacidade de contornar esse problema. A revolução científico-técnica, ela vai transformar o conhecimento na principal força produtiva. Portanto, vai transformar o aumento do valor da força de trabalho na principal força produtiva, porque um dos componentes que forma o valor da força de trabalho é o seu tempo de formação. Então, quanto mais conhecimento, maior o valor da força de trabalho. Se você leva o valor da força de trabalho a um crescimento sem limite, você, evidentemente, estará reduzindo a taxa de mais-valia. Se o valor da força de trabalho passa a ser o elemento chave, assim, da organização econômica da sociedade, ele começa a se chocar com a taxa de mais-valia, porque o processo econômico teria que servir. Daí, então, o capitalismo não podendo refrear a revolução científico-técnica, porque é um sistema anárquico e competitivo, por mais que existam monopólios, a luta intercapitalista é uma luta muito forte. O capitalismo não podendo refrear a revolução científico-técnica, o capitalismo, então, ele desloca parte do processo de acumulação para o setor financeiro através do Estado. O Estado passa, então, a fabricar capital fictício que, portanto, não tem nenhuma intervenção para a sua geração de trabalho ou de força de trabalho. Então, se cria esse mundo paralelo de uma riqueza fictícia versus um mundo real, onde as mercadorias são produzidas. O nível de deslocamento da formação da riqueza nos países centrais para a riqueza fictícia tem sido enorme. Dos anos 70 para cá, o Banco Central norte-americano, o Fed, né, que até o início dos anos 70 só colocava a taxa de desemprego como seu objetivo central, passou a colocar a inflação e a submeter a taxa de desemprego à inflação. Então, eles passaram a perseguir a chamada taxa de desemprego não inflacionária. Isto é, não se poderia ter um nível de emprego que provocasse pressões sociais para a redistribuição do valor.
né, para os trabalhadores. Então, acho que esse é um processo secular, né, que vem ocorrendo desde os anos 70 e que vem debilitando o capitalismo, debilitando fortemente. A China não é um país capitalista típico, né? A China é um país que vem de uma revolução socialista, é um país dirigido por um partido comunista, é um país que se relacionou com a economia mundial capitalista para se projetar. Então, é um país que abandonou, digamos assim, a tese do delinquing definitivo, né? Porque durante muito tempo se imaginou que a alternativa socialista para os países da periferia seria romper com a economia mundial e se voltar para dentro, que era, inclusive, certa a tese stalinista, né? Socialismo num só país. A China não faz isso, sobretudo a partir do período Deng Xiaoping. A China busca interagir com a economia mundial, mas desde dentro. E se buscam criar elementos virtuosos internamente para a China fazer essa transição, né? Então, um tipo de empresa que se criou foi as chamadas Townships and Village Enterprise, que foram o carro-chefe do crescimento chinês nos anos 80 e 90, e que eram empresas que estavam sob a gestão estatal dos estados locais, do poder provincial, estatal, e essas empresas foram entregues à comunidade para a autogestão. Então, a China criou essa sociedade de mercado, mas com forte espírito comunitário, para alavancar e projetar seu crescimento, e um setor estatal muito forte. O Estado reduziu cada vez mais o número de empresas estatais de controle absoluto, mas elas não perderam peso no PIB, se tornaram grandes conglomerados. A maior parte do investimento internacional chinês vem dessas empresas estatais. E são empresas que aceitam o modelo que elas estabelecem com as companhias estrangeiras. Qual é o modelo? O modelo é o seguinte, nas joint ventures. O modelo é que os chineses podem nem ter a maioria do controle acionário, mas eles têm a maioria do poder decisório. Eles têm poder majoritário nos conselhos diretivos, nos conselhos gestores. E, com isso, eles impõem alto nível de transferência de tecnologia para fomentar o seu sistema nacional de inovação. Além disso, também a China parte de níveis de renda per capita muito mais baixos. Os níveis de renda per capita da população chinesa, apesar da China ser o segundo PIB do mundo, mas os níveis de renda per capita da população chinesa são níveis que estão um pouco acima da média da economia mundial. Então, não são níveis tão significativos assim, tanto que as companhias norte-americanas abandonavam a força de trabalho norte-americana e buscavam, na força de trabalho chinesa, uma força de trabalho muito mais barata, né? Claro que esse chamado socialismo de mercado, essa tentativa de fazer um socialismo de mercado, né, articulando esse modelo socialista com a economia mundial, criou muitas contradições. O nível de desigualdade na China aumentou enormemente, sobretudo desde os anos 90, desde 94 até 2008. Em 94, a China desvaloriza a sua moeda e estabelece paridade fixa com o dólar e coloca as exportações para o mercado norte-americano como carro-chefe da sua economia. E aí a China passa a receber essas corporações transnacionais que passam a conformar parte do tecido produtivo chinês, junto com as companhias estatais, e, na maior parte das vezes, essas companhias transnacionais em joint ventures com o Estado chinês. Mas esse processo, que foi até 2008, que colocou o mercado norte-americano como eixo dinâmico
da economia chinesa, ele sofreu uma inflexão na década de 10. Não é? A China passa a valorizar a moeda, ela retira a paridade fixa com o dólar, passa a valorizar, passa a diminuir as exportações. A partir da crise de 2008, a China faz um programa de gasto público poderosíssimo para alavancar os serviços públicos, e é a partir daí, então, que a China constrói rapidamente esse sistema de saúde universal, que é o maior do mundo. A China também, desde 2013, passa a reduzir sua exposição em títulos da dívida pública dos Estados Unidos, e a China cria grandes projetos de investimento para a periferia e para a Ásia, pegando ali uma parte da Europa. Então, eu não chamaria esse sistema capitalista, esse sistema chinês de capitalista. Não chamaria. É um sistema onde o Estado tem muita força, tem muita presença. É interessante pensar também naquilo que o Gunder Frank mencionava no livro dele, Oriente. O Gunder Frank falava de acumulação de capital. O Gunder Frank tinha abandonado a categoria socialista. Mas ele dizia que se tudo era acumulação de capital, haviam diferenças significativas. E ele falava, então, que ele defendia a tese de um sistema mundo de 5.000 anos, que é muito questionável, mas, enfim, é uma tese provocativa, e um sistema mundo que, a maior parte do tempo, teria colocado o mercado sob regulação estatal, e que essa subordinação do Estado à acumulação de capital foi uma invenção do Ocidente, uma invenção da Europa, uma invenção anglo-saxã. E ele vê, então, a tendência para que o centro da economia mundial volte para a Ásia, aonde o Estado tem uma força colossal e aonde o capitalismo não pôde surgir. O capitalismo, tal como nós conhecemos, não pôde surgir, porque não pôde fazer acumulação por despossessão, porque não pôde, enfim, estabelecer a propriedade privada, tirando o acesso das pessoas aos meios de produção, tirando o acesso das pessoas à terra, não pode fazer isso como o capitalismo ocidental fez. Então, o que se tem lá, historicamente, é algo diferente, e a projeção da China na economia mundial, diria o Frank, recolocaria o mundo sobre um outro tipo de acumulação de capital que não tem nada a ver com aquilo que nós entendemos como capitalismo, e que foi o que foi analisado por Marx. A gente pode chamar isso de vários nomes, mas não é o capitalismo analisado por Marx, isso é outra coisa. A gente pode falar socialismo de mercado, alguns usam capitalismo de Estado, que também não é um termo muito bom e tal, mas é uma outra coisa. É um regime onde o mercado não sai de certos padrões regulatórios, ele não cria um moinho satânico, né? que o Polanyi havia mencionado. Esse mercado ele permanece regulado e controlado por forças estatais. Agora, um ponto interessante também é que provavelmente esse período de caos sistêmico vai gerar uma reorientação política interna na China também. Algum tipo de confrontação social e política deve acontecer ali, como ocorreu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para se projetar como país hegemônico ou como um grande player global, ele teve que romper com o modelo liberal estrito que ele vinha utilizando na década de 20, em parte na década de 30. A crise de 29, nos Estados Unidos, que era o epicentro da economia mundial, ela, em certa medida, a gente pode estabelecer uma analogia muito forte agora também com o caso chinês. Né? A crise de 29 se desenvolve nos Estados Unidos, mas quem mais sofre essa crise é a Europa, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem se levantar com mais facilidade e consegue criar um encadeamento virtuoso, mudando as relações do Estado com sua população, mudando
o formato do regime político que ali se estabelecia. Talvez a gente esteja vendo o começo disso na China, né? Que é uma crise que impacta inicialmente fortemente a China, mas quem está sofrendo são justamente as potências decadentes e seu eixo periférico. Né? Na periferia, quem é que está sofrendo mais? Brasil e México. Brasil e México vão disputar com os Estados Unidos o número de mortes e contaminados no mundo. Então, acho que a gente pode pensar por esse caminho. Uma crise que atinge inicialmente a China, que foi o epicentro dessa economia mundial em termos de locomotiva de crescimento, atinge a ela, mas, na verdade, afeta realmente o eixo decadente. E, possivelmente, isso deve acelerar mudanças sociais e políticas na China, que a crise de 2008 já começou a acelerar. Quando a China muda o seu padrão de acumulação, restringindo as exportações, priorizando o mercado interno, priorizando a relação com a periferia e a construção de um sul global e a construção da Eurásia como um eixo geopolítico que, se construir, se a China construir realmente essa relação com o sul global e construir a Eurásia como uma força política e econômica, os Estados Unidos e a Inglaterra voltam a ser o quê? Duas ilhas. Duas ilhas. Então, pessoal, terminamos aqui? Bom, Cadu, muito obrigado. Foi excelente. Então... Bacana, Luciano. Eu que super agradeço o convite. É sempre um prazer estar contigo, pelas tuas reflexões, pela tua simpatia, pela tua amizade, o teu grupo também, sempre muito instigante. É sempre uma oportunidade extraordinária de compartilhar reflexões e pensar mais além do que eu vinha pensar então. Muito obrigado.